do livro da leitura, é uma especialista nesta área da hiperleitura, é formadora de oral e na área da hiperleitura, e, portanto, estou também aqui curioso para ouvir a Benita, que só conheci ontem, mas que já me fascinou o seu interesse por esta área. Benita. Obrigada, já estamos amigos de infância, né? Já estamos amigos de infância, eu e o Carlos. Que é assim, brasileiro é espaçoso. Entra, já vai entrando, você já entrou no meu coração. Depois que eu vasculhei o Facebook dele, que a gente ficou amigo, descobri que a gente compartilha as mesmas ideias. Adorei sua introdução, amigo. Vamos em frente. Bom, aqui algumas fotinhas aí de ações. O que pode e deve aqui? Fotografar, óbvio. Filmar também, se vocês quiserem. Compartilhar com as seguintes hashtags. Sabe o que significa, né? Para que usa? Não, a grande maioria fez assim que não. De pesquisa. Porque você condensa, através de palavras-chave, determinados conteúdos. Quando você, então, faz uma hashtag como essas, e não é o caso de fazer uma hashtag eu estou aqui na Fundação O Século, tem gente que faz essa hashtag assim, né? Eu estou aqui na Fundação O Século, no segundo encontro Lusofonia. Não vai dar em nada. As hashtags, elas têm que ser curtas e, de alguma maneira, elas têm que ser objetivas. Por quê? Porque são, na verdade, aquelas palavras-chave que a gente faz quando a gente pega um livro e faz uma resenha, aquela boa e velha resenha, faz palavras-chave. Tem muito bibliotecário aqui, sabe até muito mais do que eu sobre isso. É a mesma coisa, só que isso hoje em dia já pode ser considerado como uma boa forma de pesquisa. Como eu estou querendo, então, que nós estejamos sobre esse chapéu aí, eu propus essas hashtags, que, aliás, a Fundação Século podia ter proposto hashtags para a gente também, né? Para compartilhar tudo que está sendo feito, porque no momento em que eles quisessem descobrir todo o conteúdo utilizado, compartilhado dentro desses 5 dias aqui de encontro, bastava eles irem atrás daquelas hashtags, então iam descobrir quem botou foto, quem escreveu sobre o assunto, e vai por aí. Então, se vocês botarem fotos, filmes, não sei o quê, coloca aí as hashtags Codex Clube, no final saberão por quê, Fundação Século, essa Lusofonia, Benita Prieto, Pinheiro aí. É só botar aquele joguinho da velha antes, aquilo ali é um hashtag, tá? Selfies e fotos também, que nós somos bonitos, a gente pode tirar muitos com vocês. Então, vamos em frente. Humberto Eco faleceu, pena, grande intelectual. Humberto Eco teve momentos em que ele falou mal pra caramba da internet, depois ele fez um meia-culpa, né? E avaliou, comprou um iPad, foi para os Estados Unidos, estava com problema de coluna, falou, caramba, isso é muito bom, eu não vou carregar ali porra nenhuma, eu vou com os meus iPads agora, viajando. Isso aí foi uma entrevista que ele fez para a revista Época, vejam só, em 2011. Eu acho que dá umas pistas legais aqui. Apesar... A internet não seleciona a informação. Há de tudo por lá. A Wikipédia presta um desserviço ao internauta. Outro dia publicaram fofocas a meu respeito e tive de intervir e corrigir os erros e absurdos. A internet ainda é um mundo selvagem e perigoso, como é o mundo real, né? Não tem diferença nenhuma. Tudo surge lá sem hierarquia. A imensa quantidade de coisas que circula é pior que a falta de informação. O excesso de informação provoca a amnésia. Informação demais faz mal. Quando nos lembramos o que aprendemos, quando não lembramos o que aprendemos, ficamos parecidos com animais. Conhecer é cortar, é selecionar. Aí é a pergunta, mas o conhecimento está se tornando cada vez mais acessível via computadores e internet. O senhor não acha que o acesso a bancos de dados de universidades e instituições confiáveis estão alterando nossa noção de cultura? Sim, é verdade. Se você sabe quais os sites e bancos de dados são confiáveis, você tem acesso ao conhecimento. Mas vejam bem, nós somos ricos de conhecimento. E é o nosso caso aqui, nós somos ricos de conhecimento. Podemos aproveitar melhor a internet do que aquele próprio senhor que está comprando salame na feira ali em frente, né? Nesse sentido, a televisão
é útil para o ignorante, porque seleciona a informação de que ele precisar, ainda que informação idiota. A internet é perigosa para o ignorante porque não filtra nada para ele. Ela só é boa para quem já conhece e sabe onde está o conhecimento. A longo prazo, o resultado pedagógico será dramático. Veremos muitos ignorantes usando a internet para as mais variadas bobagens, jogos, bate-papos e busca de notícias irrelevantes. Que é assim que está se usando a internet hoje em dia. Ou seja, essa oficina e esse trabalho que eu venho desenvolvendo, esse grande intelectual definiu muito bem. Eu olhava para a galera em minha volta e falava assim, gente, o que vocês estão fazendo aí na internet? Ah, estamos jogando. O que estão fazendo? Na rede social. Legal. E mais? Ouvindo música. Bom, tudo isso é muito bom. Lendo? Nada. E tem isso aí na internet, por aí vai. Então, só para vocês entenderem por que me motivou, o que me motivou a trabalhar um pouco nessa área e tentar também descobrir. Eu sou formada em engenharia eletrônica. Para mim é mais fácil trabalhar, obviamente, com a tecnologia. Além de ter essa outra formação que o Castro falou aí nessa área de leitura e de literatura. Então, eu não tenho medo da tecnologia. O que eu tento passar nessas conversas, nessas oficinas, é exatamente dar pistas, porque o grande barato também desse novo momento que a gente vive histórico é que ninguém tem certezas, a gente só tem dúvidas. E quanto mais dúvidas a gente tiver, mais o conhecimento vai circular, porque a gente tem muita informação, a gente não tem conhecimento. Então, a gente tem que começar a filtrar essa informação e transformar isso em conhecimento que realmente seja aproveitável. Então, apesar de 2011 essa fala do ECA, você vê que ainda tem bastante que ver. Aqui uma coisa rapidinha, são todos vídeos bem pequenos, só para a gente lembrar um pouco essa passagem do tempo, do analógico para o digital. Todas coisas curtinhas. Apagar a luz? Nossa, inventa não, gente. Deixa eu te explicar. Pelo amor de Deus. Voltou. Tá bom, chega. Não mexe mais nada. Estátua. A gente vai ficar no escuro nós dois agora. Pra sempre. Essa breve história do tempo, falando um pouco sobre, tem a ver exatamente com o que o Carlos falou aqui no início. Outro vídeo breve, porque vocês estão falando aquelas coisas, e aí esse homenageia o Serafim, né, que falou várias vezes hoje, mas isso é uma química, esse negócio do cheiro é uma química. Isso é química, é a tinta que botam ali, a gente acredita que isso é química. Então, isso daqui, não foi? A gente não conversou várias vezes sobre isso, nós estamos com a química, porque é o seguinte, a gente fica, pode deixar assim mesmo, do jeito que está, não precisa acender a luz, não facilita, porque eu vou usar várias coisas, que é capaz de acender a luz e desligar o som, então chega, pelo amor de Deus. Tô legal, né? Já tô legal, né, cara? Então, o que acontece? As pessoas utilizam uma série de argumentos. Na verdade, todos esses argumentos são o seguinte, por dois motivos. Primeiro, ignorância do tema. E segundo, medo. As pessoas têm um medo desgraçado.
porque é desconhecido. Gente, nada com tecnologia, não vem com aquele papo, porque eu dormi, quando eu acordei, o computador fez não sei o quê. O computador não faz nada, a não ser que seja um vírus, que entrou lá. Aí você meteu sua mão onde não tinha que meter, entendeu? Está sem segurança, sem antivírus, seja lá o que for. Inclusive, os celulares de vocês têm que ter antivírus, se vocês não sabem disso. Hoje coloquem antivírus, pode ser o de graça também, que tem menos banco de dados, mas funciona também. Então, o que acontece? As pessoas têm muito medo. Saiba, antes de fazer alguma palhaçada ou algum problema, acabar perdendo lá o seu equipamento. Outra coisa, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Na verdade, é um novo suporte, é um suporte que traz possibilidades que o papel, infelizmente, não traz. E esse suporte traz, eu sempre comento também o seguinte, da geração que eu. E o que acontece? Você lembra que a gente estava falando, não sei aqui como é que era em Portugal, mas lá no Brasil era assim, meu pai falava assim, eu não estou entendendo, você está ouvindo música, você está lendo livro, você está estudando, você está falando no telefone fixo, né, que não tinha celular ainda, naquela época, telefone fixo, e está ouvindo a mãe no celular. Eu não entendo como é que você está fazendo essas coisas ao mesmo tempo. Ora, a gente já era multimídia, gente, só que agora enfiou tudo no mesmo equipamento. Não é? Oxi. Então, isso daqui é muito legal. Foi feito pela editora Autêntica, que é uma editora que levou para o Brasil grande sucesso de bilheteria. 50 Tons de Cinza foram um dos sucessos de bilheteria que eles levaram para lá. Mas é muito legal esse pequeno vídeo, que fala exatamente sobre essas questões que a gente fica se defendendo, o cheiro do livro. Vocês vão ver melhor, é autoexplicativo o vídeo, acho que é mais interessante. Ou seja, ele não traz um juízo de valor. Vocês vão se reconhecer em vários momentos. Olha o cheirinho aqui.
tem um monte de coisas que eu ouvi sendo faladas nesses dias e que eu discordo totalmente. Em primeiro lugar, o jovem é solitário. Vocês é por fora. Os jovens estão em rede o tempo todo. Os jovens estão no WhatsApp. Os jovens estão jogando o tempo todo. Às vezes estão jogando aqui comigo, lá no Afeganistão, nem sei se tem, né? Mas enfim, que estão lá numa outra parte do mundo. Os jovens estão se esforçando para aprender idiomas, para poder entender esses outros meninos que falam idiomas diferentes. Ou então, eles estão usando com sabedoria as redes sociais, usando os tradutores, né? Afonso, você levantou a bola para mim ontem. Exatamente isso que eu estou falando hoje, que veio daquilo que você falou ontem. Não estão. Outra coisa, que eu ouvi aqui também, a questão da escola, essa briga. A escola, hoje em dia, não é mais essa escola que a gente tem na cabeça da gente, ela desapareceu. Se ela não desapareceu, ela está a ponto de morrer. Foi muito engraçado que hoje, eu estava contando para o Carlos, eu sigo muitas, para a gente poder ter algum conhecimento, né, Carlos? A gente segue várias redes. A gente lê todos os dias sobre o assunto. Então, a gente segue... eu sigo várias, aprendizagem aberta, sigo a Torres Doce, sigo milhões de coisas, a Media Lab de Madrid, eu sigo um monte de coisas. Porque eu não sou uma pessoa fluente em inglês. Isso até tem pena, porque se eu fosse fluente em inglês, ainda poderia seguir coisas muito mais interessantes. Bom, então eu ouvi essa questão das escolas, e aí, hoje, nessa comunidade aberta, de aprendizagem aberta, saiu uma matéria falando que foi feita uma pesquisa pelo MEC, lá no Brasil, em 2015, buscando saber das escolas inovadoras. Então, eles mapearam em São Paulo 150 escolas inovadoras, onde nessas escolas não há mais carteiras escolares, nessas escolas ninguém mais de uniforme, nessas escolas os meninos trabalham de uma outra maneira, onde não há professores específicos para as matérias, ou seja, uma coisa até que eu já vi até em quadros de renascentistas, pensando um pouco de como é que era a escola lá no século XV, no século XIV. Alguns quadros mostram isso, né? O professor trabalhando os níveis com os alunos. Então, de alguma maneira, a gente volta para as universidades americanas, as novas. Como é que são, por exemplo, os cursos de inglês no Brasil? Uma experiência outro dia, uma moça que trabalha comigo, ela é dona de uma escola, a família dela é dona de uma escola, e a filha dela, a sobrinha dela, está fazendo um curso lá que é um curso americano, um curso que ensina inglês nos Estados Unidos, é uma filial, é uma coisa americana. E aí ela falou assim, ela é psicóloga, essa moça, e tem uma escola. Ela falou, pô, absurda, Ana Paula chegou lá em casa, não estou entendendo, vou tirar essa dessa escola de idiomas. Ela chegou lá em casa, ela não tinha dado a matéria, e ela tinha que fazer o exercício antes. Mas ela está corretíssima essa escola. Ah, é? Vai ver como é que funcionam os laboratórios hoje em dia nas escolas americanas. Você primeiro recebe os conteúdos em casa, porque você já tem um saber implícito, que a gente sempre relegou isso na escola. Muito lindo, alguém falou da cultura popular numa dessas mesas. Foi uma dentro da escola, porque isso é um saber implícito do povo, que está lá, né? O cara que sabe, né? Agora começou a chover, com certeza o caboclo que está lá na montanha, esse cara sabe, percebe, como Afonso falou dos animais que foram para a floresta na questão do tsunami. Ou seja, todo esse saber, de alguma maneira, a gente intui. E aí eu me lembro até de uma tese de doutorado que foi feita na Universidade Federal Fluminense, na área de educação. Há 10 anos, quando eu fiz a minha especialização em literatura infantil e juvenil, e esse cara foi meu professor, o Maurício, que ele teve o maior problema no Brasil. Ninguém queria ser o orientador dele. E a tese dele, o título era o seguinte: nenhum professor é 10, nenhum aluno é 0. Então é por aí que a gente parte hoje em dia de um conhecimento. E esse conhecimento que o menino já sai lá na frente, quando ele está em casa, não sei o quê, que ele começa a intuir alguma coisa, depois ele vai trabalhar em rede isso, com os outros meninos. Só que isso, efetivamente,
não acontece na área da leitura. Então, vamos continuar aqui para ver. Por exemplo, por quê? Por causa da questão da hiperleitura, que eu já falei para o Carlos me falou que aqui é usado mais o termo leitor de hipertexto, né? Mais do que hiperleitura. Eu também. A gente porque é legal, né? É nem lusofalante, que é uma palavra que está sendo usada. Eu acho tão bonito, nós somos lusofalantes, em vez de lusófonos, né? Mais bonito também. Mas aqui, ó, é aqui que o sentido da hiperleitura e hiperleitor pode ser alargado para pensarmos no leitor e nas práticas de leitura da cultura digital. Ler um texto hipermídia significa estar conectado. Todo receptor da hipermídia reveste-se do internauta, a persona que navega. Os olhos estão na tela, os dedos no mouse e no teclado. Todos os sentidos convergindo para o quê? Para a hiperpercepção. A visão, a audição, a fala e o tato. É o hiperleitor, termo que eu considero apropriado para o receptor de hipermídia, aquele que pratica a hiperleitura, palavras que ainda não são usuais. Muitos críticos preferem o termo leitor de hipertexto. É assim que o hiperleitor lê, assistindo, escutando, falando, tateando. Esse receptor da era cibernética, no entanto, carrega consigo tais atributos e formas de receber. Conhecimento. Eu acho que isso daí nunca foi tão presente como nesse momento que a gente vive, porque a gente tem que estar o tempo todo decodificando imagens, transformando isso em sentido para a gente, né? Bom, eu não vou abrir isso daqui, porque infelizmente é curto aqui. O que se fala aqui? Essa 212, porque não falei para vocês na rede, a gente está sem rede. Esse pessoal da 212 é um pessoal muito legal, fiquei feliz de saber que o Carlos também segue eles. É uma galera da área de marketing e de leitura, lá de Madrid. E eles, então, eu tive num congresso de literatura e quando terminou, o Javier Zelaya, ele usou esse PDF. E eu falei assim, nossa, mas se você entendeu o que está aqui dentro, esse é o conhecimento. Esse é o seu conhecimento. Então, aqui dentro, o que ele fala? Ele fala de várias
Se bem que havia alturas em que eles me irritavam muito. Eu perdia o fio à mirada. Eu estava a ler a história em si, depois de repente ia ler uma anotação e fazia conclusão. E as ilustrações do Makarov são fabulosas. Não são ilustrações muito infantis. E é isso que me agrada no livro. Porque eu já vi outras edições do Príncipezinho, têm ilustrações muito criança. Ela é totalmente moderna, a maneira como ela fala é muito divertida. A cara dela. Eu não sei se seria um bocadinho atrevida a dizer que este livro é mais para adultos do que para crianças. Tem mensagens muito fortes como o luto e mesmo o vazio que fica quando perdemos alguém que gostamos. E este livro não ameniza isso, apenas esconde-o através de simples história de crianças. É a minha primeira leitura para o projeto Kids Are Rising e dá 5 estrelas. Este projeto é incrível. Se puderem seguir a esta edição, e garanto que trata de uma grande experiência desta maneira, tenham como identificar interessados em ler o Príncipezinho. Alguém conhecia a Jojo? Não, né? Com certeza, os jovens que estão próximos de vocês, com certeza conhecem a Jojo. E o mais legal é a maneira, é aquela pessoa legal que você trazer num próximo encontro, trazer uma dessas booktubers portuguesas para falar. E ela fala super bem. E eu acho que ela mesmo que edita as coisas, porque cada um é de um jeito. Assim, essa entrada, essa maneira, cada um ela fez de uma maneira. Bom, eu acho que a gente tem que trazer notícias interessantes também. E essas aqui são 2 notícias de Portugal. Uma já é antiga, eu perguntei a Carlos se ela está funcionando, ele falou que sim. Alunos que trocaram livros por tablets têm melhores notas. O projeto pioneiro ajudou também os pais que deixaram de pagar os manuais escolares. Isso começou em 2015 e são alunos da Escola Básica de Cuba, no Alentejo, que trocaram os tradicionais livros escolares em papel por manuais eletrônicos incluídos no tablet, aumentaram a motivação nas aulas e melhoraram notas. A outra coisa que vai ser lançada agora pela Universidade de Coimbra, que é uma equipe de investigadores. Eles pegaram alguns livros e transformaram esses livros, eles têm da Serra, chama o... Ah, meu Deus, como é que chama aquele autor das Serras? Né? Essa de Queiroz, e alguns livros, né? Está aqui, os Maias, isso. E aí eles pegaram alguns desses livros e esses meninos vão jogar esses livros. E aí eles vão começar a entender o livro por um outro caminho, tá? Então, para vocês verem que Portugal também está fazendo coisas. Isso daqui a pouco a gente vai ver. Agora eu queria mostrar para vocês algumas coisas. O que acontece? A gente tem uma conversa, hoje em dia, entre o papel e o digital. Então, a gente tem coisas que são feitas em papel, coisas que conversam e que vão para o digital tal qual. Tem coisas que são feitas no papel e que tem algum tipo de conversa com o digital. Por exemplo, vamos por parte, que o tempo é curto. Isso daqui, esse livro chama Papai, e o Banco Itaú, ele tem uma coisa que chama Fundação Itaú, e ele tem um projeto que chama Leia para uma Criança, que já existe há alguns anos. É um projeto super interessante no Brasil, onde são distribuídos gratuitamente milhões de livros. Esse ano, então, esses livros eles são escolhidos por uma banca. Esse ano, por exemplo, de 2015, um dos livros que foi comprado e que foi escolhido para essa um livro da editora Letria, que, por acaso, é de uma amiga minha, e é uma coisa assim, totalmente aberta, entendeu? Assim, as pessoas levam o livro e essa comissão avalia. E para vocês terem uma ideia, esse livro da coleção Letria, que chama Tatu Balão, é uma graça o livro, ele foi comprado 2.200.000 exemplares em papel.
Só que para conversar com esses livros em papel, a Fundação Itaú, então, o Itaú Criança, criou um aplicativo. E o que é esse aplicativo? Ele tem algumas coisas que, para serem usados nas histórias. Enquanto você está lendo a história, você está usando de alguma maneira. Na verdade, eu baixei no tablet, vocês podem baixar, isso daí que é grátis, viu? Chama Leia para uma Criança. Vocês vão achar, tem versão Android e tem versão para o iPad, iOS. Então, por exemplo, o objetivo dele é trabalhar com o tablet. Eu baixei aqui com o smartphone, só para vocês terem uma ideia. Ele já vem com sons, inclusive sons que já são pensados para a história, que você vai usar ou não, vai criar outra coisa. Por exemplo, estou contando uma história e no meio do caminho tem uma bailarina. Tem uma bailarina. E o som? Gente, o som, deixa o som do jeito que está. Um pouquinho mais alto. Agora sim, né? Então, tudo que é amarelo fica. Tudo que é laranja é instantâneo. Então, você está contando uma história, ou você está lendo uma história, está lá com o seu smartphone, e aí, de repente, aparece um anjo tocando harpa. E aí, de repente, o relógio soa as 12 badaladas. E por aí vai. O céu é o limite. Uma conversa entre um livro de papel com um equipamento digital. Tem outras funcionalidades, como, por exemplo, essas máscaras divertidas. Isso funciona muito com o tablet, com o smartphone, que está na boca, né? Aí, quando você vai falando, tá vendo? Ela vai se mexendo. Aqui no tablet não funciona muito bem. Tá? Então, isso é um exemplo. Aí, o que acontece? Você tem também aqueles livros, como eu falei, que são livros clássicos, por exemplo, para a gente. Monteiro Lobato é uma potência, né, dentro da literatura brasileira. Então, o que foi feito? A editora Globo fez A Menina do Lobato, o primeiro livro do Lobato, e ela transformou esse livro, quer dizer, o texto do Lobato, tá? Não foi mexido em nenhum momento. Apenas ganhou uma roupagem com algum tipo de interação, e muito pouca interação. Por exemplo, você pode mexer essas letrinhas. E aí, por exemplo, aqui, quando a Luz está lá olhando o fundo lá do lado, né? Ela pode mexer com os peixinhos enquanto ela está lendo a história. Aí vem texto. E vou andar rápido aqui. Todos os efeitos que tem aqui não são efeitos gratuitos, são efeitos que têm a ver com o texto. Não é o efeito pelo efeito, que aí não teria nenhum tipo de sentido, obviamente, né? Como nunca é ilustração pela ilustração também. Aqui tem uma pequena brincadeira. E aí vai, né? Texto. Você vê que eles têm o texto, ele tem a imagem, ele tem interação. Então, ele trabalha já num caminho para o digital, utilizando o texto tal qual, tá? E aí, aqui, esse recurso foi usado também no Alice no País das Maravilhas, que é iluminar o texto, fui eu que mexi aqui, e aí vai texto, e aqui tá, enfim, o espelho, a noção do espelho, tem a ver, tudo tem a ver com a história, eu vou andar rápido. E aí, por que eu quis chegar aqui? Isso é uma amostra, que é alguma coisa também muito legal que você tem hoje em dia na internet. Você pode ler um pedaço de um romance, você pode baixar um pedaço de um texto para que você possa ver se te interessa ou não. Bom, então isso aqui é a conversa, né? Agora, isso daqui, por exemplo, já é uma coisa que seria totalmente impensado fazer se não fosse na internet. Não dá para no mundo digital, não dá para fazer de outra maneira isso daqui. Deixa ele carregar. Está tudo no meu tablet, tá, gente? Nada disso está online. Eu nem falei na leitura online, pelo visto, nem vou dar, porque fez assim para mim. Olha só. Olha que inferno, né? Bom,
Aqui o que acontece? Aqui, você quando clica aqui, você tem a mesma história em inglês, francês, alemão, português, espanhol, holandês e italiano. E aí, imagina se você, por exemplo, você tem uma maneira de colocar e ir retirando os efeitos. Então, por exemplo, quando a criança é pequena, você deixa ela ouvir a história, até ela ir, né, se acostumando com a história. Se ela estiver aprendendo um idioma, olha que maravilha, está aprendendo inglês, ela vai aprendendo também o idioma, porque eu espanhol falo bem, vi que a pronúncia é perfeita, todas as versões bem feitas, né? E aí, vou só botar aqui um pedacinho. E aqui, por exemplo, eu fiz tudo autorado, né? Não. Esse som aqui está me matando. Bom, esse, então, chama chocolate. Também ali é um pedacinho. Vocês pensam que isso é caro? Não é. Isso custa $4. Porque a gente também tem essa visão, né? De que tudo é muito caro. Vou mostrar um livro de uma experiência brasileira que eu gosto muito, que é da Manati. Agora vai estar. Não. Muito doido esse som aqui. Então, a editora Manati foi a primeira editora brasileira a se preocupar com trabalhar a questão do digital. Então, isso daqui foi pensado para o digital. De que maneira? Uma coisa chamada Clássicos Massaranha. Mariana Massaranha é uma grande ilustradora brasileira, muito divertida. E eles fizeram o seguinte, são imagens, e essas imagens têm pequenas interações. E quando você clica aqui, ó, você pode ouvir a narração através do Lobo Mau, ouvir a narração através da Porca Dadá, que é a mãe dos 3 porquinhos, é uma história que eles inventaram, né? Ou então você pode fazer a narração pessoal, ou a criança pode inventar a história e gravar, tá? E aí, e tem jogos, tem essas outras coisas todas, ó. E tem pequeníssimas interações. Isso daqui não tem nenhum tipo de animação. Tá ouvindo? Eu botei para o lobo, como se fosse a história do lobo, com pequenas interações, tá? Então, editora Manati, também super barato os livros da editora Manati. Agora, por exemplo, a gente pensa, aí os jovens, eu li Edgar Allan Poe, eu adorei Edgar Allan Poe. Existe Edgar Allan Poe hoje em dia dentro aqui já como aplicativo, e é um aplicativo maravilhoso. E aqui eles falam o seguinte, a melhor experiência de leitura se dará se você colocar... Abaixa um pouquinho. A melhor experiência de leitura se dará se você colocar os fones. Por quê? Porque você vai lendo a história e essa música vai te ajudando a conduzir você por aquele imaginário, né? Só para vocês verem um pouquinho aqui, né? E aí é muito bonito, ilustrado, tem pouquíssimas interações para estudar a música. Hoje em dia, você já tem empresas especializadas em fazer músicas para os livros. Em vez de você pegar uma trilha sonora que já existe, a empresa lê e pensa de que maneira, que tipo de música pode ser legal para aquele livro, né? Bom, aqui, dando uma avançada aqui, eu falei para vocês, com relação aos clássicos, né? Machado de Assis, esse vilão da literatura brasileira, que os jovens têm problemas com Machado de Assis. Aí fizeram esse aplicativo sensacional, onde você tem o quê? Por exemplo, você tem a trajetória, porque o Machado de Assis, a obra dele, as histórias dele, tem o Rio de Janeiro do século XIX como cenário. Então, por exemplo, você pega esse romance A Ressurreição, tem uma sinopse e tem o percurso, as ruas por onde passa esse negócio. Sobre o livro, o cenário, e lá embaixo já tem o download do e-book. Quando você clica aqui, você automaticamente já baixa o e-book para você ler
Mas antes, você já tem uma ligação, por exemplo, se eu clico aqui Laranjeiras, e se a internet nos ajudar, está aqui. Ou seja, o que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando com a geolocalização. Então, na hora que eu estou fazendo a leitura disso aí, a criança está percebendo, o jovem está percebendo, o Rio de Janeiro do século XIX, o Rio de Janeiro atual, porque inclusive eles colocam, essa rua chamava Rua Mata Cavalos, hoje é a Rua do Riachuelo, no Rio de Janeiro. Veja só a amplitude desse tipo de trabalho, pegando uma obra do século XIX e trazendo para o século XXI, e as crianças, a partir daqui, os jovens, se apaixonam. Aqui, mais uma coisinha, não vai dar tempo para mais nada, mesmo para dar pela pessoa perguntar alguma coisinha, né? Ô, Fânia! Aí, é porque é muita coisa, né, gente? É muita coisa, né? Milhões de coisas. Isso daqui, rapidamente, só para vocês terem uma ideia. Isso foi pensado para a internet. Isso não tem como funcionar se não for na internet. Não tem outra forma de ler. Isso foi uma brincadeira que foi feita, uma nova versão, todo mundo pode fazer versões da Chapéu Vermelho, e essa daqui é a Cadaverzita Roja, ou a Cadaverzinha Vermelha, né? Então, para vocês terem uma ideia, começa, por exemplo, com um vídeo. Aqui você tem a hiperleitura na veia. Você começa com um vídeo, tem uma narração, né? Tem algum tipo de interação, por exemplo, o corpo, quando eu clico nele, olha, que ele vai andar, que eu tirei a narração, que ele vai andar aqui, eu estou vendo tá adorando, né, Antônio? Está adorando ali, tá achando, não é bom? Maravilhoso, né? E aqui tem algum tipo de interação. Aqui tem uma narração que eu tirei, tá? Para poder falar com vocês. Mas ele vai contando a história lá que foi inventada por ele. Aí, quando eu clico aqui, começam a aparecer os personagens. Na próxima tela, por exemplo, vocês estão vendo lá? Isso daqui só é possível aparecer se eu riscar o tablet. Aí aparece o personagem, que é a Cadaverzita Roja, que está lá embaixo da terra, né, enterrada. E aqui, por exemplo, tem texto e imagem. E assim eles vão utilizando a hiperleitura, e aqui os pais dialogam. Olha, se eu converso que eles estão querendo criar uma armadilha para a avó, porque eles querem pegar a grana da avó, enfim. É uma história muito complexa. E aí vai, né? Enfim, aqui é o lobo, que é um medroso. Isso é a visão dele, né? A versão deles, as versões são possíveis, né? Mas eles vão misturando, olha, o texto, a imagem e a interação possível, né? Tá? Para vocês verem. E para finalizar, vou voltar aqui para o meu... Opa, desculpa. Eu ia mostrar o negócio do fã que eu baixei, me deu um trabalho também. Salvei sua pele, né? Só estava na loja americana. Meia culpa. É meia culpa, mas ele vai acertar isso. Porque o Fanha tem um livro que foi feito com as crianças, né? Ele até falou, mas ele vai acertar, vai botar na loja da Apple portuguesa também. Então, olha só o que acontece aqui que eu quero mostrar para vocês, que eu acho uma coisa legal isso daqui. Se ele abrisse, então, seria maravilhoso. Que é aqui, quer ver? Vamos, meu filho. Vamos, que nós não temos tempo. Já sei. Vamos lá. Então, é o seguinte. Como a gente fala que a questão da leitura, ela vai avançando, se modificando, mostrar um vídeo. Cadê o pessoal da Fundação? Aqui, pessoal, não está aí a Carla, né? Que eu falei que eles tinham que ver esse vídeo. Veja como também, hoje em dia, a tecnologia pode ajudar, e eu acho que isso também é que me motiva, que é levar isso daí para as pessoas que não têm a possibilidade de ter livros em casa, mas têm hoje em dia equipamentos digitais, para eles poderem descobrir coisas interessantes, por isso que eu estou fazendo essa lá das comunidades. Isso aqui é um projeto muito bonito, que chama Mensagem de Ninar. E vocês vão ver o que é. Tem som aí?
que acontece? Esse projeto é uma casa de abrigo, como tem aqui, né? Aqui uma parte as crianças estão abrigadas aqui. Então eles resolveram fazer um projeto que é o seguinte: as pessoas gravam os livros e aí, pelo WhatsApp, eles mandam a mensagem, né? A parte do livro que foi gravada. Tá vendo? A pessoa está gravando lá na Livraria Cultura em São Paulo, e são várias vozes. Não é uma voz única de um contador de histórias, por exemplo. Isso depois, então, tudo é juntado através de um programa, se transforma num livro. Olha lá, tá vendo? Olha, mudo todas as vozes que vão para aquele suporte. E aí chegam na criança, antes de dormir, todos os dias a criança pode ouvir uma história nova nesses equipamentinhos que já estão lá. Então, a cada dia as crianças se reúnem para ouvir uma história que é gravada por alguém. Ou seja, a possibilidade da tecnologia ajudando profundamente a arte de contar histórias. E a última aqui, que é a seguinte. Bom, aqui também é uma coisa legal, que é o seguinte, só para vocês saberem, vai ser lançado um aplicativo, que é um livro, que conta o quê? Conta uma história desse povo Ruicuim, que é um povo lá do Brasil, um povo indígena, onde eles vão contando os mitos deles, e eles vão jogando. Então, para o menino poder saber a próxima parte da história, ou nós, né, quando baixarmos esse aplicativo, para saber a próxima parte da história, eu tenho que jogar. E esse jogo tem a ver com toda a cultura daquele povo. É algo incrível. E, para finalizar, já que nós somos do Rio de Janeiro, esse é um projeto também maravilhoso. O Afonso também está envolvido com esse projeto, que é de um amigo nosso, Cláudio Soares, que é transformar a cidade do Rio de Janeiro num grande livro aberto. Cidade Livro. O primeiro livro chama O Cortiço, do Aloysio Azevedo. E aí, o que é isso? Todos os lugares dentro do Rio de Janeiro onde se passam pedaços da história do Cortiço, eles estão mapeados. Então, você vai ver o quê? Os mapas literários da cidade. Então, para finalizar, para vocês conhecerem isso aqui. Ó, gente, cadê a narração? Tá difícil, hein? Tinha uma narração, eu não sei porque ela desapareceu. Mas é só para vocês terem uma ideia, né? Então, olha lá, tá vendo? Os mapeamentos, então, ó, um pedaço do cortiço ali. Aí ele vai com o seu smartphone e ele vai vendo onde é que estão essas... Tá vendo? Todos esses pontos que estão mapeados no Rio são pontos por onde passa esse romance cortiço. É simplesmente fabuloso, né? Eu adoro esse projeto. É a leitura que pode ser feita no computador, pode ser feito através do seu tablet ou através do seu smartphone. E eles vão fazer, ele trabalha com os clássicos da literatura, né? Então, ele vai fazer esses clássicos todos. A imaginação vai longe, né, nesse lance. E aqui, para terminar, vocês devem estar pensando, né? A importância do digital hoje. A Câmara Brasileira do Livro, em 2015, ela já fez pela primeira vez a categoria infantil digital. Quem ganhou foi o meu aplicativo de folclore, do Ricardo Azevedo. O segundo foi... Gente, sumiu aqui a imagem. O segundo foi Via Láctea, de Olavo Bilac, e o terceiro, Flix, do Ziraldo, aplicativos. E o último, que é o seguinte, eu vou mostrar para vocês o que é isso aqui, foi uma grande ação de promoção de leitura digital que foi feita no Brasil, porque a Amazon está se instalando no Brasil. Então, eles fizeram 30 milhões de caixas de chocolate para colocar à venda. E aqui dentro você tem um código, você entra naquele bombom de ler, e aí você baixa um desses livros. E os livros são legais, olha. Você tem Ziraldo, você tem 1808, você tem Monteiro Lobato, enfim. E aí, isso é para dar de presente para o meu interlocutor.
eu coloco aí os meus contatos e o Codex Club é uma página que eu tenho no Brasil e que eu pretendo que seja o primeiro site de promoção de leitura em meio digital. Obrigado, Lenita. Eu penso que ela respondeu àquela pergunta que eu fiz inicialmente, se era mesmo um livro, e acho que a resposta é que não interessa nada. Porque ser ou não ser um livro não interessa, porque o que é importante é a literatura e não aquilo que ela vai empregar. E, portanto, continuará a haver, nem sequer me preocupa essa questão, se vai continuar a haver livros em papel, não me preocupa, porque preocupava-me era se a pergunta era se vai continuar a haver ou não literatura. É isso aí. E isso esperemos que continue a haver para a felicidade de todos nós. Não temos muito tempo, mas penso que haverá ainda um espaço para algumas perguntas. Assim, e essa frase do século XXI, feita por essa frase é de um cara de São Paulo chamado Gil Giardelli. É um cara de marketing, um cara muito sensível. E é isso que eu acho que a gente tem que sair daqui com esse pensamento. É o que você compartilha. Alguma pergunta? Silvia? A minha pergunta, Rita, é como é que vocês conseguem imaginar que vão ser competitivos? Eu não combato. Vão ser o quê? Como é que vocês imaginam que o livro vai ser competitivo? Porque eu não combato o livro digital, acho, não sou deslumbrada com ele, mas o que acontece é que nós aqui, nestes exemplos, nós não estivemos a falar propriamente de literatura, estivemos a falar de tecnologia. Ou seja, aquilo que nós vimos ali, em alguns casos, foram transposições do papel para a versão digital. Não foram, na maior parte dos casos, concessões aproveitando toda a potencialidade do digital. Por exemplo, em 2002, não está aqui a Dora, não está aqui o José Oliveira, no encontro de literatura em Santiago de Compostela foi apresentado um dos primeiros CDs interativos que agora está completamente obsoleto. Não vai comprar um CD, descarrega-se o aplicativo. Ou seja, aquilo que nós estamos a fazer ali, corremos o risco de, muito rapidamente, ficar obsoleto. E, além disso, estamos a fazer a uma velocidade. Nós aqui estamos a fazer assim e criamos ali coisas que são potencialmente interessantes. Mas, mais ali ao lado, alguém que tem uma tecnologia melhor está mais à frente. Ou seja, nós aqui estamos a desperdiçar tempo condicionados ao avanço da tecnologia, ou não? Não. Eu entendi o que você perguntou. Não. Todo mundo pensa isso. E a resposta é muito simples. Nós estamos num momento de transição. Realmente eu concordo. Então, o que está acontecendo? A tecnologia, nesse momento, ela está a favor da literatura. Mas o que ela tem nesse momento? Ela tem a literatura, que ela não pode deixar essa literatura se perder, porque aí sim a gente perderia o patrimônio da humanidade. Imagina se o Monteiro Lobato, a gente dissesse, o Monteiro Lobato só pode ser lido em papel ou então numa versão PDF. Aí as crianças que estão entrando agora, hoje em dia, não leriam Monteiro Lobato de jeito nenhum se você não tivesse algum tipo de interação. Ou seja, isso é para você aproximar o camarada do livro. E eu sempre falo o seguinte, hoje é que está sendo construída a literatura que nós vamos ver daqui a 4 ou 5 anos. Porque esses jovens que hoje em dia estão com 10 anos, 12 anos, 16 anos, são esses jovens que nasceram agora, no século XXI, que vão trazer para a gente experiências radicais. Eu poderia ter trazido aqui Cowboys, tem um monte de experiências super radicais, entendeu? Que eles já estão começando a experimentar. Então, eles vão vir com soluções, e aí eles vão vir com uma escrita que esteja uma escrita, ou seja, a nossa escrita, que essa escrita aqui, eu estou com escrita de velhos. Somos nós. A escrita dos jovens ainda não chegou aqui. Mas ela vai chegar. Ela vai chegar com experiências radicais, que a gente ainda não tem noção de quais os caminhos, que caminhos elas vão percorrer. Nesse momento, eu acho que o que nós temos que ser observadores e pesquisadores,
Porque senão, aí sim a gente vai criar um hiato. Por exemplo, nas oficinas que eu faço, a gente constrói livros interativos. E eu já vi com jovens coisas que eu pensei assim, com um aplicativo super simples. E aí eles ficam extrapolando até aquele aplicativo. Por quê? Porque eles têm essa sede da pesquisa e eles utilizam a ferramenta melhor do que nós, as ferramentas melhor do que nós. É essa a questão. Então, isso aí, essa literatura, que possivelmente perdurará, não sei também, e também o mundo hoje em dia, o mundo do século XXI, eu não sei muito bem que mundo é esse. Nós não sabemos. Nós não sabemos também se quando um menino lê Monteiro Lobato ou lê Machado de Assis, mesmo com toda esse entorno tecnológico, se isso de alguma maneira vai calar a alma dele, vai chegar a ele também, vai fazer algum tipo de modificação, ou vai de alguma maneira provocar alguma coisa nele. Nós não sabemos. Na verdade, nós estamos numa trincheira. E esse é o momento da passagem de ou seja, que naquele momento que houve a outra passagem, não havia possibilidade de muita gente ler, né? Mas quando você tinha rolos, dos copistas, que você depois chega à imprensa, sei lá como é que isso bateu nas pessoas naquele tempo. Também não sei como é que isso baterá. Talvez daqui a 20 anos a gente possa conversar sobre isso e a gente tenha mais ferramentas, porque será o seu filho, será o filho de um monte de gente aqui que vai dar essas pistas para a gente, que vai trazer essa nova literatura. O que eu sei é o seguinte, nas experiências que eu tenho feito, eu tenho conseguido, por exemplo, te dando o exemplo do Monteiro Lobato, todas as vezes que eu faço uma oficina e que eu mostro esse livro do Monteiro Lobato para crianças de 7, 8 anos, elas ficam, e que têm acesso à tecnologia, né? Elas ficam fascinadas e acabam comprando o livro. E acabam lendo várias vezes, eu já ouvi esse depoimento várias vezes. Então, de alguma maneira, essa tecnologia já está a serviço desse mundo, digamos, analógico, né? Desse mundo em papel, melhor falar desse jeito, né? Mas eu também não tenho uma resposta definitiva para isso. Mas eu acho sim, eu não acho, eu acho que aqui a gente trabalha com literatura sim, a gente teve Edgar Allan Poe aqui, a gente teve Machado de Assis aqui, a gente tem a cidade do Rio de Janeiro mapeada através do Curtiço, da Luiz de Azevedo. Eu acho que a literatura está presente sim. Agora, obviamente, a gente tem que estar, a tecnologia tem que estar junto, né? Porque a gente está falando de tecnologia aqui, elas estão trabalhando juntinhas nessa parada. Não sei se eu tinha respondido. E nesse caso, a nossa esperança é que Isso. É que eu, se calhar, quando chegar aos meus netos, eu possa finalmente ler Monteiro Lobato aqui em Portugal. Isto é a mensagem que vem a seguir. Porque nós, a minha geração, vimos o ciclo de Pica-Pau Amarelo. E quem é que leu o Monteiro Lobato porque o Monteiro Lobato esteja em livro, seja lá em suporte em Portugal? Ah, bom, mas aí, querida, aí é uma questão, aí é um buraco lá embaixo, que aí já não tem mais a ver com a tecnologia, né? Pode ajudar nesse sentido, com certeza. Ou seja, eu chego aqui, você gosta do Monteiro Lobato, eu sei que você leu, muitos de vocês leram. Aí você descobre que tem nesse suporte digital. Fala, opa, vou comprar o livro no suporte digital e vou fazer uma mediação lá com os meus alunos e eles vão ficar encantados com o Monteiro Lobato. Então, nesse ponto, você chega a mais, foi o primeiro vídeo que a gente viu, ou o segundo, que fala exatamente disso. Essa possibilidade que a literatura tem de hoje em dia chegar a qualquer lugar, a literatura brasileira, a literatura portuguesa. Hoje em dia você tem pessoas do mundo inteiro estudando português e podendo baixar esses livros, comprar esses livros nessas livrarias virtuais e podendo ler esses livros em outros idiomas, como a gente também, que não tinha acesso. Então, na verdade, no fundo dessa parada toda, gente, o que mais me angustia, e vou fazer uma confissão aqui para vocês, o porquê. Por que eu estou fazendo isso nas comunidades? Por que eu estou insistindo? Na verdade, não é tanto por vocês, não, sabia? Na verdade, é por causa dessa brecha que existe no mundo, dessa divisão maldita que existe no mundo,
E a gente vai criar, como disse o Afonso, a gente está criando mais um tipo de analfabeto, que na verdade é aquele que não tem acesso. Não tem acesso porque as conexões são péssimas, não tem acesso porque não tem equipamentos, ou quando tem equipamentos não tem mediadores que saibam buscar esse conteúdo, que às vezes é tão simples. Às vezes uma coisa assim pequenininha você abre um verdadeiro universo na cabeça das pessoas. O que eu quis trazer aqui para vocês são pistas. Eu não tenho respostas. Que bom, porque o século XXI não é um século de respostas, é um século de trabalho em rede. Você é o que você compartilha. Mais alguma questão? Não. Dá tempo. Acho que não temos mesmo tempo para mais. Fábio, está-se agora um intervalo, não é? Vamos fazer um coffee break, meus queridos amigos. Olha, eu estou à disposição, viu? Quiser perguntar fora aí, claro, né? Tamo aí. Tem claro que está aqui no computador. Eu sou disposta. E é um prazer falar com ela. Temos um coffee break. Tomem um coffee break. Temos uma mesa e mais a apresentação. A próxima